Boa tarde, pessoal. Eu sou a Milena e junto com a Júlia, a Carol, o Antônio e a Amanda, nós fizemos e agora vamos apresentar para vocês o trabalho que se chama Prono para brincar e supino para dormir, a síndrome da morte súbita do lactente. Então, o que é a síndrome da morte súbita do lactente? Então, essa síndrome, ela é a morte inesperada e sem causa aparente de crianças de até 1 ano de idade durante o sono. Essa síndrome é a principal causa de morte em lactentes nos países desenvolvidos e a posição em que esses bebês dormem constitui o principal fator de risco para esse acontecimento, sendo essa a posição prona ou decúbito ventral. Os primeiros registros da doença. A síndrome da morte súbita na infância, ou morte do berço, não é uma doença nova. Seus primeiros registros foram encontrados ainda na Bíblia e, mesmo assim, ainda constitui um grave problema de saúde pública no Brasil, pois a falta de informações e dados sobre a incidência dessa síndrome ainda são inexplicadas. Possíveis causas e diagnósticos. Há algumas causas, como a falha do controle autônomo da respiração, infecções, arritmias e outras que serão apresentadas posteriormente no decorrer desse trabalho, mas nenhuma dessas propostas para explicar esse fenômeno foi comprovada. O diagnóstico de SMSL é feito através da história clínica e da exclusão de outras prováveis causas através de um exame pós-óbito. A faixa etária de lactentes com maior risco está entre 2 a 5 meses de vida, e a com menor risco está após os 12 meses. Então, como prevenir essa síndrome? Além de deixar o bebê dormindo em supino, recomendação feita pela Academia Americana de Pediatria, existem outras formas simples de evitar o acontecimento dessa síndrome, como não agasalhar demais a criança, não dormir com a criança na cama, evitar almofadas e mantas, além de muitas outras que serão explicadas pela Júlia. A Academia Americana de Pediatria também promoveu campanhas como a Safe to Sleep, que ajudou na redução de incidência da síndrome da morte súbita do lactente. Bom, os estudos epidemiológicos que foram realizados na década de 60, eles evidenciam um perfil de risco para SMSL que é composto de fatores maternos, fatores ambientais, peri e pós-natais. Os fatores maternos seriam a mãe jovem, múltipla, intervalo curto entre gestações, ausência de pré-natal, o baixo nível socioeconômico da mãe, a mãe quando ela é fumante, quando consome droga, quando consome álcool. Os fatores peri e pós-natais seriam a prematuridade, o baixo peso de nascimento, problemas neurológicos. O sexo também é um fator de risco, porque 60% dos casos são do sexo masculino. Infecções respiratórias. E fatores de riscos ambientais seriam dormir em prono, as superfícies macias onde o bebê dorme, quando tem o superaquecimento, regiões geográficas também pode estar afetando e os meses de inverno também pode ser um fator de risco. Existem fortes evidências de que o risco de SMSL é maior quando os lactantes dormem na posição prona, ou seja, em decúbito ventral. E com este resultado foi criada uma campanha que se chama Reduza o Risco de SMSL, que a Júlia vai falar mais para frente sobre essa campanha, e que foi observada uma redução na mortalidade pós-natal dos países que adotaram a posição supina para dormir. Ou seja, então é sabido que algumas crianças já nascem com um risco maior. Mas apesar do mecanismo da morte ainda não ser totalmente conhecida, acredita que se ao fornecermos um ambiente de sono mais propício, a gente vai estar eliminando o fator de gatilho das crianças vulneráveis, fazendo com que elas estejam salvas. No nosso meio, não existem estatísticas oficiais sobre a incidência, mas existem evidências em estudos realizados no Rio Grande do Sul,
nas cidades de Pelotas e de Porto Alegre de que os casos de SMSL eles são subdiagnosticados, ou seja, não constam em estatísticas oficiais. Na corte de recém-nascidos acompanhadas em Pelotas, com o intuito de estar determinando as causas de mortalidade durante o primeiro ano de vida, foi presumido em 4% dos casos a SMSL como provável causa de óbito. E em estudos que foram realizados em Porto Alegre, revisando os óbitos domiciliares de crianças com até 12 meses, foram observados coeficiente específico de mortalidade para SMSL de 0,8 em 1.000 nascidos vivos. A etiologia da SMSL ainda é considerada desconhecida. Acredita-se que os principais motivos são por sua ainda não concluída formação neurológica, cardiorrespiratória e até seu não desenvolvido controle térmico corporal. Diversos estudos têm sido desenvolvidos para averiguar possíveis causas, baseadas em hipóteses fisiopatológicas, que são elas: a posição prona ao dormir, que aumenta a vulnerabilidade por aumentar a chance de oclusão das vias aéreas superiores, aumentar o estresse térmico, retardar respostas de despertar e aumentar a chance de asfixia. Dormir sobre uma superfície macia, como um edredom acolchoado, um colchão macio ou um colchão de água, pode bloquear as vias aéreas do bebê. O superaquecimento, que é quando está excessivamente quente enquanto ele dorme e pode aumentar o risco de SMSL. Além de ser um ambiente inadequado para o sono, o superaquecimento pode acabar levando o bebê à desidratação. Defeitos cerebrais, que em alguns bebês, a parte do cérebro responsável pelo controle da respiração demora mais para amadurecer, fazendo com que sejam mais vulneráveis a SMSL. O baixo peso ao nascer e a prematuridade, que são bebês prematuros, gêmeos ou múltiplos, podem ainda não ter desenvolvido controle suficiente sobre sua respiração e frequência cardíaca. Seria a imaturidade dos mecanismos cardiorrespiratórios e controle térmico, o que aumenta sua vulnerabilidade. E a infecção respiratória, que pode, quando o bebê pode ter tido um resfriado, que pode acarretar em problemas respiratórios, o que pode também aumentar o risco, e os fatores de riscos gerais, que seriam o sexo do bebê, a idade, o histórico familiar e o tabagismo. Agora, entrando nas formas de prevenção da síndrome da morte súbita do lactente. A Academia Americana de Pediatria recomenda deixar o bebê sempre dormir em supino, a menos, é claro, que existam outras condições médicas que impeçam isso. É recomendado também que o bebê durma sempre em uma superfície firme, pois não faz bem o bebê dormir sobre mantas, cobertas ou dormir em sofá. E slings e cangurus devem ser utilizados corretamente, tudo isso para evitar o sufocamento. Não é recomendado também utilizar produtos com o intuito de proteger o bebê, como rolinhos protetores de berço ou travesseiros anti-refluxo. É bom também o bebê dormir sem cobertores, sem mantas ou travesseiros ou pelúcias, principalmente próximo ao rosto. Não agasalhar muito a criança também ajuda. E é bom sempre seguir a regra de, no máximo, uma peça de roupa a mais que os pais, pois estudos demonstram que em 16 a 22% dos casos da síndrome da morte súbita do lactente, os bebês foram encontrados com a cabeça coberta ou enrolada nas cobertas. Recomenda-se então que os pés do bebê fiquem encostados na borda do berço, evitando que ele escorregue para baixo das cobertas. Os pais, principalmente a mãe, como já foi dito anteriormente, não devem fumar, usar drogas ou ingerir álcool desde a gestação. Não dormir com a criança na cama também é muito importante, pois é de extrema importância que a criança durma no berço ou no carrinho, no quarto dos pais, até pelo menos os 6 meses de vida, mas nunca na cama com os pais. O uso de chupeta no início do sono também reduz o risco de morte por sufocamento. O benefício desse uso de chupeta vai ocorrer mesmo se a criança largar a chupeta durante a noite,
porque chupar-dedo não é um fator de proteção. A vacinação e o pré-natal também devem ser realizados corretamente, como já foi citado anteriormente. E toda criança deve ser deixada de barriga para baixo quando acordada e observada para reduzir o risco de sufocamento em caso de rolamento para essa posição durante a noite. Como foi dito anteriormente, foi criada uma campanha para reduzir o número de mortes por SMSL. E eu vou falar um pouquinho então de como tudo aconteceu. Tudo começou em 1992, quando a Academia Americana de Pediatria emitiu uma recomendação de que os bebês dormissem de costas ou de lado, para reduzir o risco de síndrome da morte súbita do lactente. E essa declaração foi revisada em 1996 para dizer o que a gente sabe hoje, que apenas se a criança dormir de costas que é mais seguro. Em 1994, então, foi lançada a campanha oficialmente para espalhar essa mensagem. E inicialmente a campanha era chamada de Back to Sleep. Depois ela passou a se chamar Safe to Sleep. E é uma iniciativa apoiada pelo Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, para incentivar os pais a deixarem os seus bebês dormindo na posição supino, justamente para reduzir o risco da síndrome da morte súbita do lactente. E desde que essa campanha foi lançada em 1994, a incidência de SMSL diminuiu em mais de 50%, como já foi citado anteriormente também. Porém, uma parte significativa dos bebês afro-americanos ainda dormiam de bruço. E em 1999, tinha uma estatística de que um bebê afro-americano tinha 2,2 vezes mais probabilidade de morrer de síndrome da morte súbita do lactente do que um bebê branco. Então, a então secretária da Saúde e Serviços Humanos naquela época, a dona Shalala e o Typer Gore, redirecionaram a campanha a Back to Sleep, Safe to Sleep, para esses bebês que são minorias. Considera-se que algumas práticas domiciliares no manejo do ambiente de sono infantil constituem-se em potenciais fatores de riscos para a síndrome da morte súbita do lactente, como já citado anteriormente. A posição do lactente no berço e a exposição à reinalação de CO2 tornam-se necessárias a recomendação aos pais para a supressão de travesseiros, de fraldas sobre as narinas e a colocação do lactente com os pés encostados na borda inferior do berço. Desta forma, é de suma importância ressaltar alguns pontos, como por exemplo, na linha da prevenção, a informação e campanhas de conscientização, tanto de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, todos aqueles envolvidos no cuidado do recém-nascido, que tenham a oportunidade de orientar os pais sobre o decúbito ideal, que é o decúbito dorsal de barriga para cima, para os bebês nos primeiros meses de vida. É fundamental a implementação de campanhas para o público em geral, que são eles pais, avós, parentes e amigos, que exercem enorme influência sobre os cuidados do bebê. Os meios de comunicação são extremamente eficazes para a divulgação, orientações e conselhos às famílias. Desta forma, devemos utilizá-los. As sociedades médicas, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, devem se envolver ativamente na implementação da adoção de medidas extremamente simples e altamente eficazes, como os estudos apontam a sua eficácia. Como a imagem aqui do lado mostra, a gente sempre tem que colocar o bebê, quando ele está dormindo, de barriga para cima. Fica o alerta.
Aqui estão nossas referências utilizadas no trabalho. E encerremos nosso trabalho. Muito obrigado a todos que escutaram até agora e tchau.